Bom, então se o puerpério fisiológico é o período que o corpo precisa para adaptar-se à maternidade, o puerpério psicológico ou puerpério emocional é o período que a mulher precisa para adaptar-se à maternidade, para tornar-se mãe. E esse período, eu já te adianto, ele não é breve, não é curto, é um período que leva até 2 ou 3 anos da criança. Por quê? Porque quando um bebê nasce, apesar de haver o corte desse cordão umbilical, apesar de haver essa separação física entre mãe e bebê, o bebê ele ainda está fusionado emocionalmente com a mãe. Ou seja, as emoções do bebê e da mãe ainda estão muito entranhadas. O bebê entende que ele ainda faz parte do corpo da mãe. E a mãe, para se sentir bem psicologicamente, também precisa estar com este bebê. É estar com o bebê no colo que muitas vezes traz maior bem-estar para a mãe. Então, este período, quando o bebê nasce, leva aí mais 3 meses para ele entender que ele saiu do corpo da mãe, que ele é um ser separado da mãe. Então, apesar de ter tido o nascimento e essa separação física, o bebê saiu da barriga da mãe, teve o corte de cordão umbilical, ele ainda entende que ele está ligado a você. Ele ainda precisa do seu colo, do seu cheiro, para se sentir seguro, além de, claro, precisar do leite, da amamentação. Então tem todo um período aí inicial, né, desafiador para essa mãe e para esse bebê que estão se conhecendo, tá? E a gente vai falar isso já já no outro vídeo que eu vou preparar aqui sobre os primeiros 30 dias. Mas a princípio, o que que você tem que entender do puerpério psicológico? Que ele é um período de adaptação à maternidade. E a gente não se adapta à maternidade em uma semana, em 30 dias ou em 60 dias, como muitos livros dizem aí, né? Talvez o período inicial, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, seja realmente o mais desafiador. Porque se a gente for ver bem, você até estar com o seu bebê nos braços, você vivia uma vida, né? Principalmente para quem é mãe de um primeiro filho, que é quando o puerpério realmente mais pega, digamos assim, a gente continua naquele ritmo, né, de vida acelerada, de vida corrida, fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali, enquanto a barriga está crescendo. Então, de fato, a gente não se sente impedida de fazer as coisas que a vida demanda, né? Tem uma barriga crescendo ali, a gente está se adaptando no corpo e muitas vezes ainda bem pouco psicologicamente, né? Porque poucas pessoas ainda procuram esse preparo emocional durante a gestação. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que quando, e trazendo até o meu próprio exemplo, né? Eu era executiva de RH, eu trabalhava, então para mim era assim, era só uma barriga crescendo, aquela barriga não me impedia de fazer nada. Não me impedia de ir na academia, não me impedia de trabalhar até tarde, não me impedia de acordar cedo, não me impedia de dormir o quanto eu queria, não me impedia de me alimentar daquilo que eu gostava, daquilo que eu queria, de sair no fim de semana com os amigos. Então, até o bebê nascer, eu continuei vivendo a minha vida. E aposto que você também, do jeito que você vivia. Quando o bebê nasce, o que que esse bebê pede, né? Na primeira semana? Ele pede mais resguardo. Muitas vezes porque você ainda tem uma dor pós-parto, ou a dor da amamentação, ou uma outra dor emocional que está surgindo aí. Então você não quer ver ninguém, não quer receber ninguém em casa, ou você quer todo mundo em casa para se sentir mais preenchida, mas mesmo assim nada te preenche. Então são muitas emoções que começam a nascer aí junto com o bebê e junto com a maternidade, né? Então, quando o bebê nasce, e eu digo que a maternidade, ela traz essa demanda de entrega e de presença para que essa conexão mãe-bebê se estabeleça. E muitas vezes, para nós, mulheres que vivíamos vidas aceleradas, corridas, é muito difícil se entregar. Então, é aí que começa a conflitar, né? Você sente que você não tem mais propriedade e domínio sobre o seu próprio tempo, sobre o seu próprio corpo, se vê ali às voltas com um bebê que mama
troca a fralda, chora e só quer seu colo. Por quê? Porque ele está fundido emocionalmente com você. Porque você carregou ele por 9 meses no seu ventre. É a sua voz que acalma ele, é o seu colo que acalma o seu bebê, é o seu cheiro que acalma o seu bebê. Então, não raro eu escuto histórias de bebês que só dormem no colo da mãe, né? A minha filha foi muito assim também. Só dorme aqui, né? Deitadinha. Ah, mas é porque tá de bruços. Não, não é porque tá de bruços, é porque esse bebê ouviu os batimentos cardíacos do seu coração por 9 meses. Ele ouviu a sua voz por 9 meses. Ele ouviu a sua respiração por 9 meses. Ele foi acolhido no seu útero, recebendo ali exatamente o que ele precisava na medida que ele precisava. Então, ele não sentia fome, ele não sentia frio, ele não sentia calor, não sentia que comia demais. O bebê dentro do útero, ele recebe aquilo exatamente que é suficiente para ele. E aí, quando ele está fora do útero, né, ele vai aos poucos entendendo que ele está fora, por quê? Porque ele começa a vivenciar essas faltas, ou seja, começa a sentir frio, ou sentir calor, ou sentir fome, só que ele não sabe, ele começa a sentir desconfortos. E é o meio dele comunicar isso é através do choro, é através de um resmunguinho. Então, por isso que muitas vezes é quando a mãe pega no colo que ele se acalma. Às vezes não é só peito, né? Para quem conseguiu amamentar e tal. Às vezes é um peito junto com o colo. Às vezes é essa, às vezes não, na maioria das vezes. O bebê, quando ele nasce, ele quer a mãe, né? Ele sente a falta dessa segurança. Por quê? Porque foi ali que ele viveu os 9 primeiros meses, tá? Então, isso que é importante de você entender. O puerpério psicológico, ele é esse período que nos abala emocionalmente, porque há o tempo todo uma realidade com um bebê que te pede uma demanda, que te pede uma entrega, que te pede uma presença, diferente daquilo que você vivia até ali. E muitas vezes isso pode ser muito confrontador, tá? Então entenda que o puerpério psicológico, ele é o período de adaptação à maternidade. E tem algo que eu posso te dizer através do meu trabalho, através da minha experiência pessoal, mas através de todos os atendimentos que eu já conduzi até hoje, é que quanto mais a gente resiste a essa realidade, mais desafiador é, né? Eu já atendi muitas mães que que relatam, nossa, meu bebê chora demais, eu não consigo aguentar, eu não sabia que ia ser assim. Então é importante que neste momento a gente, né, você dê voz ao que você sente. Admita a sua frustração. Admita que a maternidade que você está vivenciando não é aquela que você tinha na sua cabeça. Porque, claro, todas nós, quando estamos gestando, a gente imagina ali na frente, né? Ah, como será quando eu estiver aqui nesse quartinho com o meu bebê? Como será o dia a dia? Como vai ser? E claro que a gente sempre imagina um cenário muito tranquilo, muito calmo, você com o bebê no colo, mas vão ter muitas questões. Vai ter o sono, vai ter o frio, vai ter o desconforto, vai ter a cólica. Então, como você pode entregar-se a esse momento, mesmo não sendo aquele momento que você idealizou, né? E muito do que eu ouço, assim, outro dia eu atendi uma paciente que falou assim, ah, ninguém me disse que ia ser assim. E aí é que tá. Hoje a gente tem bastante informação, né? Por mais que a gente tenha informação e conhecimento, a realidade ela só vai se mostrar depois que o bebê nascer. Aquele bebê que é único e completamente novo, e essa mãe que você está se tornando e que você ainda não sabe quem você é. Então, esse período de puerpério emocional, puerpério psicológico, ele também é muito desafiador, porque ele tira a nossa identidade, né? O momento, a realidade, o bebê ali chorando, nos pede uma entrega que a gente não imaginava que precisaria. Então, nos tira desse lugar, dessa vida que você vivia até antes. Então, é uma dualidade que a mulher começa a vivenciar. E eu digo que o puerpério psicológico, ele é esse período um pouco de limbo, né? Porque você deixa de ser a mulher que você era até então
E você vai se tornar outra mulher, mas enquanto isso, você está nesse limbo, você não sabe nem quem você é mais. Porque você e o bebê são uma pessoa só, né? Certamente você acorda de madrugada 5 segundos antes dele chorar, né? Vocês têm essa ligação. E é se permitir vivenciar essa ligação que vai tornar a sua maternidade também muito mais leve e muito mais tranquila. Tá bom? Vamos seguir?